A redatora para fazer a leitura das resoluções que estão em trâmite. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera a redação do inciso 3 do artigo 22 da Resolução número 003/2001, que trata da eleição da cúpula diretora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria da excelentíssima senhora presidente e conselheira Rosa Albuquerque, subscritos por quatro conselheiros, lida em segunda leitura. Resolução normativa 2018. Dispõe sobre a criação de atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Resolução normativa 2018 dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas de que trata o artigo 60 da Lei 5.604/94, ampliando a composição e as competências dos órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Resolução normativa 2018 altera o artigo 25, parágrafo 2º, o artigo 27, o artigo 31, inciso 2 e 4, o artigo 33, incisos 7, 8 e 9, o artigo 38, inciso 1, 2, 3, 4, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39, inciso 12, o artigo 49 e o artigo 53 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 003/2001 e da outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, subscritos por 4 conselheiros, lidas em quarta leitura. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira se manifestar nesse momento, passamos à ordem do dia para relatar conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Estou trazendo aqui o processo TC 4993/2018, que versa os autos sobre representação formulada pelo Ministério Público de Contas, subscrita pela Terceira Procuradoria de Contas, em face do senhor José Humberto Craveiro de Medeiros Júnior, presidente do Instituto de Previdência do município de Atalaia, Atalaia Prev, em razão de suposta irregularidade quanto ao repasse de valores retidos na folha de pagamento dos servidores. O ofício 0083 da Caixa Econômica informou que as prefeituras que estão atrasadas no repasse à Caixa a título de empréstimo consignados, contratados por seus servidores. A Caixa Econômica Federal confirmou o débito atualizado do Instituto de Previdência no montante de R$ 214.550,60. Foi deferida a medida cautelar requerida pelo Parquet de Contas, publicada no Diário Oficial no dia 15 de maio de 2018, no sentido do gestor do Instituto de Previdência do município de Atalaia, senhor José Humberto Craveiro de Medeiros Júnior, apresentar no prazo de 15 dias a quitação dos valores retidos nos servidores municipais e não repassada à Caixa Econômica, sobre pena de medidas mais gravosas. Inicialmente, cumpre destacar o atendimento ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade, conforme previsto no artigo 191 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Legitimidade do denunciante, neste caso o Ministério Público de Contas, prova ou indício pertinente ao fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade, conter referência ao administrador, ao responsável, sujeito à sua jurisdição, e se trata de matéria competência do TCAL. O Instituto de Previdência do município de Atalaia, Atalaia Prev, é mero depositário dos valores que pertencem à instituição financeira, devendo efetuar o repasse das retenções da Caixa Econômica Federal, assim como o ente administrativo, quando assim o ente administrativo não o faz, utilizando a receita pública para distinção diversa, configura um ato infracionário grave, inclusive de responsabilização penal. O indício de irregularidade constante nos autos está caracterizado pela ausência do repasse à Caixa Econômica Federal, nos valores retidos a título de empréstimo consignado, demonstrando o desvio indevido da receita pública da destinação correta. Restou demonstrando a inadimplência do Instituto de Previdência do município de Atalaia, junto à Caixa Econômica, conforme declaração da instituição bancária, através do ofício 161/2018.
Dito isso, voto ante as considerações acima no uso das atribuições constitucionais e legais regimentais a mim concedida. A, pelo acolhimento da representação / denúncia. B, a notificar o gestor do Instituto de Previdência do município de Atalaia, senhor José Humberto Craveiro Bedeiro Júnior, para que, no prazo de 15 dias, contando a partir do recebimento da notificação via R, justifique e apresente suas manifestações, salientando quanto aos valores vencidos dos repasses à instituição bancária. Os acréscimos pecuniários devem ser suportados pessoalmente com os seus recursos. C, que a diretoria técnica apure o montante devido dos acréscimos pecuniários, juro, multa e correção monetária, em razão da inadimplência com a Caixa Econômica. E D, que o presente deliberação deverá ser publicado em Diário Oficial Eletrônico do TCEL para eficácia jurídica. Isso foi feito, presidente, uma decisão monocrática devido à urgência, e estou trazendo para o pleno para que ele, assim entendendo, ratifique o nosso ato. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, tendo em vista que o voto do relator, já conseguindo os termos da representação do Ministério Público, eu venho apenas pugnar para que, após a instrução do processo pelas diretorias técnicas, os autos do processo retornam ao MP para manifestação final de mérito. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Por favor. Isso aqui. Temos agora os processos de aplicações de multas. No caso do gestor da Câmara Municipal de Mar Vermelho, o senhor Manuel Mariano da Costa, eu estou juntando 3 processos, o TC 12887 de 2010, o 15354 de 2010 e 3444 de 2011. Todos eles se referem ao balancete de dezembro de 2009, os balancetes de janeiro, fevereiro e de abril de 2010, o balancete do mês de novembro de 2010. Os processos tramitaram o mesmo gestor, Manuel Mariano da Costa, tramitaram pelo Ministério Público de Contas, que, através do parecer 947 de 2018, opinou pelo não acolhimento da defesa prévia, por entender que a resposta apresentada não tem o condão de afastar a multa decorrente da omissão, observado o não envio dentro do prazo estabelecido, configura-se em fato gerador de sanções, não afastando na ocasião do contraditório, segundo pela aplicação das sanções pecuniárias correspondentes, fazendo ressalva no que cada uma infração cometida deverá ser aplicada multa distinta, observando o parâmetro previsto na nossa legislação. Então, nós estamos aplicando a multa a cada processo desse a 100 PUPFAL, o valor mínimo, totalizando 7.500, dando ciência ao gestor do prazo de 15 dias, para que ele possa efetuar o pagamento, encaminhando para o FUNCONTAS. O processo TC 4019-2017, também aplicação de multa, é do Fundo Municipal de Previdência Própria de Jacuípe, na gestão do senhor José Alcinácio Menezes da Silva, pelo encaminhamento da primeira remessa do SICAP, até o momento não apresentando nenhuma defesa. O processo TC 18.217-2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, gestão do senhor Hernando Pereira de Souza, o não encaminhamento da segunda remessa do SICAP, e o gestor não apresentou nenhuma defesa. Processo TC 8911-2015, é da Câmara Municipal de Traipu, gestão da senhora Simone Soares Lima, não encaminhou também a segunda remessa do SICAP e também não apresentando nenhuma defesa até a presente data. E o processo TC 1889-2013, que é da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos, senhor Lauter Cavalcante Pessoa Sobrinho, que não encaminhou a quinta remessa do SICAP, e o mesmo também não apresentou nenhuma defesa até a presente data. Para todos esses processos, esses outros processos, nós estamos aplicando uma multa equivalente a 100 PIFAL, dando ciência ao gestor para que o pagamento seja efetuado até o 15º dia.
encaminhando ao FUNCONTRAS para a ciência e cumprimento das deliberações e alertar os gestores que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ações de execução de título extrajudicial. É como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, em processo 12887 de 2010, o Ministério Público ofereceu parecer nos autos, considerando a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da penalidade. Nos demais processos, os gestores, apesar de regularmente notificados, não exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual também opinamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Aplicação das sanções, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator também, senhora presidente. Aprovados. Passaria agora, presidente, ao processo referente à prescrição de multas. É o processo TC 12893 de 2010, da Câmara Municipal de Belém, senhor Leonardo Pereira de Brito, que não encaminhou os balancetes de dezembro de 2009, e esse processo teve seu trâmite normal, e como é uma matéria que já tem várias já precedentes, o Ministério Público, através do parecer 601 de 2018, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo fato do processo ter ficado paralisado mais de 3 anos sem a prática de nenhum ato por essa Corte e, por consequente, pelo arquivamento do feito. Processo 17.135/2011 é do município de Jequiá, da Praia, gestão do senhor Marcelo Beltrão Siqueira, que ele não encaminhou relatórios de execução orçamentária do sexto bimestre. Os autos também evoluíram o Ministério Público de Contas, que, através do parecer 1111 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo, em virtude do mesmo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos. Processo de TC 18.054, do município de Murici, gestão do senhor Remi Vasconcelos Careira, pelo não encaminhamento do balancete da saúde do mês de dezembro de 2010. O Ministério Público também, através do parecer 858 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo, em virtude do mesmo ter ficado completamente paralisado nesta Corte por mais de 3 anos. Processo TC 17.131/2011, também do município de Jequiá da Praia, gestão do senhor Marcelo Beltrão Siqueira. Deixou de encaminhar o relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre. E o Ministério Público também, através do parecer 1109/2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva, pelo arquivamento do referido processo, em virtude da paralisação por mais de 3 anos. E o processo TC 18.186, da Prefeitura Municipal de Branquinha, a senhora Ana Renata da Purificação Moraes, que não encaminhou, na época, o balancete do Fundeb do mês de dezembro de 2010. O Ministério Público, através do parecer 807 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo, também em virtude da paralisação por mais de 3 anos. Como voto? Com a palavra o Ministério Público. Presidente, também nos 5 processos ora relatados, o Ministério Público se manifestou por escrito nos autos por intermédio de pareceres, em todos eles reconhecendo a ocorrência da pretensão punitiva por parte desse tribunal, razão pela qual opinamos pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu vejo, adicionalmente,
Em razão de entender que esta pretensa prescrição teria natureza decadencial. Vencida esta situação, tendo em vista que, provavelmente, o diploma utilizado como fundamento dessa prescrição, tratado do poder de polícia, atividade que não se coaduna com o Ministério Constitucional das Cortes de Contas. Além do mais, da necessidade, pelo menos eu não vislumbrei isso, da necessidade, na verdade, de verificação da não ocorrência ou da suspensão ou interrupção desses eventuais prazos prescricionais. Tendo em vista que também não há diploma próprio específico tratando do tema, deveria se aplicar, caso considerado a prescrição, quando a situação já não estiver revestida pela imprescritibilidade, verificado o prazo disposto no Código Civil, de acordo com a competência privativa da União para tratar do tema. E demais razões em outros votos orais e escritos que trago também para fundamentar a minha dissensão, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro substituto, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Tem em mãos agora o processo TC 15.163 de 2017, que versa os autos sobre uma comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, sobre o apurado da atuação fiscal no auto de infração número 70.556.84.001, em face da empresa J&D Comércio e Serviço Limitada, EPP, juntamente com vários municípios de Alagoas, no caso destes autos, envolvendo o biênio 2013-2014 do município de Lagoa da Canoa e Major Isidoro, relatoria do Grupo 4. A notícia denunciadas versa sobre suposta irregularidade nas notas fiscais emitidas pela empresa em operações de compra e venda nos municípios. Os autos foram evoluídos ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 11.17 de 2018, opinou no sentido do acolhimento da representação, permanecendo no polo passivo os municípios Lagoa da Canoa e Major Isidoro, pertencente ao mesmo grupo de relatoria, correspondente ao último biênio 2003-2004, dos fatos denunciados, bem como da realização de diligência. É o relatório. A fundamentação, inicialmente, como destacar o atendimento dos pré-requisitos do acolhimento, que foi através do Ministério Público e da competência deste tribunal. A Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Cefaz reportou que no período de novembro de 2011 a dezembro de 2013 foram expedidas notas fiscais que aparentemente simulam a realização de operações de compra e venda com os municípios. Foram negociadas mercadorias sem notas fiscal de entrada, mercadoria inexistente ou em quantidade excessiva para o ramo de atividade, inexistência do local físico para a estocagem desta mercadoria. Há indícios suficientes para o recebimento da representação com a juntada de inúmeras notas fiscais da empresa J&D Comércio e Serviço, junto ao ente administrativo municipal, apurando na ação fiscal no processo já relatado. Nesse sentido, nós estamos as considerações pelo acolhimento da representação /denúncia. B. Notificar os gestores da época do município de Major Isidoro, senhora Maria Santana Mariano Silva Campos, do município de Lagoa da Canoa, e o senhor Álvaro Bezerra de Melo, para que no prazo de 15 dias, contando a partir do recebimento da notificação via R, justifique e apresente suas manifestações. C. Intimar as autoridades denunciantes, secretário da Fazenda, senhor George André Palermo Sontoro, para juntar aos autos cópia integral do processo administrativo. D. Que o presente deliberação deve ser publicado em Diário Oficial eletrônico para sua eficácia jurídica, bem como a notificação ao gestor do município via aviso de recebimento, AR. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público também se manifestou nos autos por intermédio do parecer 11.17 de 2018, no sentido de que a representação deve ser recebida e apurada por parte desse tribunal e que, após a devida instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final de mérito.
Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 3177/2007. Versus autos sobre prestação de contas oriunda da Prefeitura de Penedo referente ao exercício financeiro 2008. Os autos tiveram os seus devidos trâmites, evoluída a diretoria competente, em seguida ao gabinete, onde a instrução processual verificou-se a ausência de alguns documentos, cópia do plano plurianual, cópia de diretriz e tal. Foi feita as diligências necessárias e até a presente data não foi apresentada pelo gestor. Então, estou votando pela aplicação da multa, concedendo o prazo no encaminhamento desses documentos, ou seja, pelo prazo de 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que o gestor da Prefeitura de Penedo, Márcio Beltrão Siqueira, citado nos autos, atenda o requisito do ofício 093 de 2018. Determinar a autuação de um novo processo apartado, aplicando a multa de seu PFAL, fazendo apartado deste aqui, da ciência do gestor acima mencionado da presente deliberação, encaminhar a remessa ao FUCONTA para cumprimento desta decisão e que, após as providências acima, o presente processo deve retornar ao gabinete do relator para sobrestamento e pela publicação da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, esse processo trata-se de um balanço relativo ao exercício de 2007, relativo ao exercício de 2006, no qual o processo não tramita pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor relator, uma dúvida. Nós estamos votando, aplicando a multa neste processo. Eu só estou apartando que houve Não, é só dúvida, que estamos aplicando nesse a multa. processo, mas em um processo de multa que Não, a gente... de verificação, de procedimento. prestação de conta ficaria separado. Perfeito. Tendo em vista que a multa está sendo aplicada, estou satisfeito com a resposta, senhor presidente. Em discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator pelo sancionamento e demais dispositivos. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo 837/2013. Versus autos sobre análise do processo administrativo 06.558.759/2012, relativa à tomada de preço 015/2012, sobre regime de execução indireta da empreitada por preço global realizado pela Prefeitura Municipal de Maceió, através da Diretoria de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINFRA, objetivando a contratação de empresa do ramo da construção civil para execução de obra de serviço da construção de a creche pré-escolar Riacho Doce, conforme especificações técnicas constantes no projeto anexo ao edital de tomada de preço. Sagrou-se vencedora da licitação tomada de preço a empresa construtora Terra Nordeste, sendo firmado o contrato 525/2012, com a súmula publicada em Diário Oficial no dia 21 de dezembro de 2012. O valor global de R$ 610.873, com prazo de 12 meses. Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Contas com força do artigo 38 da Lei Estadual 5.604, Lei Orgânica deste Tribunal, e a Resolução Normativa 2 de 2003, na Corte, os autos tramitados na seção de contratos e convênios, e que procedeu às devidas informações na folha 571-572. Posteriormente, evoluiu a Diretoria de Engenharia, que também procedeu às devidas manifestações. Finalmente, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer 6234, de 2016, da Lavra do Dr. Procurador Pedro Barbosa Neto, opinando pela regularidade do contrato em apreço. Dito isso, eu estou votando pela anotação e pelo registro do presente processo licitatório do contrato da forma e para fins de direito. B, pela comunicação ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Maceió para devida ciência. C, pela juntária da cópia do parecer do Ministério Público e desta decisão colegiada nos autos da prestação de conta da Prefeitura de Maceió, exercício 2012. D, pela publicação no Diário Oficial Eletrônico desta Corte.
Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público, conforme relatado, se manifestou por escrito nos autos, por intermédio do parecer 6234/2016, entendendo que, sob o ponto de vista formal, a licitação obedeceu aos ditames legais, razão pela qual opinamos pela regularidade da contratação. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. De acordo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto doutor Sérgio. Com o relator também, senhora presidente. Aprovado. Para finalizar, presidente, eu tenho o processo 18695, que também é sobre o processo administrativo oriundo da Agência de Modernização e Gestão de Processos, ANGESP, que ocorreu o processo licitatório em modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço, tendo por objeto a aquisição de veículos destinado ao Instituto de Meio Ambiente, IMA, conforme especificações e condições constantes no termo de referência. O contrato 126/2002 foi celebrado com o Instituto de Meio Ambiente, IMA, e a empresa Ford Motor Company do Brasil, em 5 de dezembro de 2012. O valor global do contrato, 244.500. Os autos evoluíram à seção de contratos e convênio, que procedeu devidas informações nas folhas 2008 e posteriormente encaminhou ao Ministério Público de Contas, que se manifestou nesta oportunidade através do despacho 143/2002, opinando pela realização de diligência no sentido da requisição do IMA, no documento faltante nos autos. Desta feita, os autos foram feitos a diligência junto ao IMA, através do ofício 348/2017, que atendeu ao requisito através do parecer ou do processo TC 16362 anexo, sendo membros anexados a estes autos, posteriormente encaminhado à DEFASENF para análise e instrução processual. Procedidas as providências pela diretoria competente, os autos retornaram ao Ministério Público, que se manifestou conclusivamente através do parecer 629/2018, da lavra do Dr. Procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, pela regularidade do processo e do respectivo contrato. Sendo assim, voto pela anotação e pelo registro do presente processo licitatório, bem como do contrato 126/2012, firmado na forma para fins de direito. B, pela comunicação ao atual gestor do IMA, para devida ciência, e C, pela juntada da cópia do parecer do Ministério Público e desta decisão colegiada aos autos da prestação de conta do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, IMA, exercício 2012. Como voto? Com a palavra o Ministério Público. No modo, na forma do parecer exarado nos autos, parecer 629/2018, o Ministério Público entendeu que, sob o ponto de vista formal, a licitação obedeceu aos ditames legais, razão pela qual nos manifestamos pela regularidade da contratação. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo com as razões de ter cedido o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro substituto doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, que funciona junto à Corte de Contas, senhora presidente, tem o processo 4499 de 2008, prestação de contas de governo do senhor Luciano Rufiano da Silva, prefeito do município de Campestre, durante o exercício financeiro de 2007. Sendo assim, excelência, eu vou pedir licença para uma análise de 18 páginas, eu vou pedir licença para pular as partes intermediárias e já vou às razões que me levaram ao meu posicionamento com relação à análise dos autos. Excelência, tendo em vista, especialmente do conjunto da obra, mas especialmente a ausência dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LUA, que aqui peço licença para dar a leitura.
o PPA para o quadriênio, a LDO para o exercício, assim como a lei orçamentária, não estão anexados aos autos. Em pesquisa realizada no Sindacorte, no Sistema Integrado Modular, também não foi possível localizar os referidos instrumentos. Foram solicitados ao ex-prefeito os instrumentos de planejamento supracitados, entretanto, foram encaminhados apenas os projetos de lei. A presente situação demonstraria o descumprimento das diligências empreendidas pela Corte, assim como o próprio calendário das obrigações dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas, conforme foi veiculada pela Resolução Normativa do Tribunal número 2 de 2003, em que pese a posição que entendemos equivocada do Tribunal de Contas na sessão do dia 20 de março de 2018, isentando de sanção o gestor que não cumpre com suas obrigações, ainda mais as que são estipuladas pela própria Corte de Contas. Desta forma, não estando presentes os documentos essenciais e iniciais para que se possa fazer qualquer tipo de análise da potencial prestação de contas, pois quaisquer peças contábeis, financeiras e fiscais nela contida carecerão do suporte legal de legitimidade, ou faltado o seu requisito fundamental, tanto a legalidade como a veracidade das informações. Não seria exagero afirmarmos que, na verdade, estamos diante de uma omissão no dever de prestar contas e das suas eventuais consequências. Também, Excelência, pelo descumprimento do limite mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, onde, pelos cálculos, pela memória de cálculo que consta no voto, o município deveria cumprir 25% dos impostos e das transferências funcionais para aplicação nesta área, mas só aplicar cerca de 15 inteiros e 51 centésimos por cento. Aqui faço uma observação que não foi considerado como despesa nesta área a aplicação de cerca de R$556 mil na rubrica manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura, perfazendo então assim apenas o limite de 15,51%. Também, Excelência, não foi verificada o cumprimento da aplicação mínima de 60% das verbas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. O município apenas cumpriu cerca de 50 inteiros e 75% do valor mínimo, ou seja, cumpriu apenas valor de R$ 797.086, quando deveria ter cumprido ou gasto R$ 242.421. Não fez. Também pelo não cumprimento do limite mínimo nas despesas com ações e serviços públicos de saúde. Haja vista que, pelos cálculos, o município só chegou a cumprir 1 inteiro e 51 centésimos por cento, tendo em vista que também não consideramos a despesa da Secretaria Municipal de Saúde de cerca de R$ 679 mil redondos. Tanto na questão da educação MDE, quanto da questão da saúde, o gestor foi arguido para que explicasse e discriminasse essa aplicação. Na verdade, como acontece em outros tribunais de contas, São Paulo, Santa Catarina, em que, em regra, as fiscalizações fazem essa indicação, dão uma chance para o gestor responder, ele responde, e havendo esta análise, alguma
informação é considerada desde comprovada, enquanto outras não, e somente aí se há esta possibilidade de que tais recursos possam não ser consideradas, né, para efeitos de despesas que possam ser consideradas para o cumprimento deste limite mínimo. Mas aqui, especialmente, Excelência, quanto à questão da saúde, eu gostaria que eu sempre digo aqui, mas nunca li, mas é importante que dessa vez eu deixe registrado que também há uma outra explicação, e essa vem da Resolução 322 de 2003, que não é do Conselho Estadual de Saúde, nem do Conselho Municipal de Saúde, mas do Conselho Nacional de Saúde, e que algum valor deve ser dado pelo Tribunal de Contas quando da análise desta situação. A quinta diretriz, ela diz o seguinte: para efeito de aplicação da emenda constitucional número 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital financiadas pelas três esferas de governo, conforme disposto nos artigos 196 e 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, e na Lei 8.080 de 90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam simultaneamente aos seguintes critérios. Tem 3 incisos que peço permissão para saltá-los e vou ao parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, que foi lido agora, as despesas com ações e serviços de saúde realizadas pelos Estados, Distrito Federal e municípios deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos fundos de saúde, nos termos do artigo 77, parágrafo 3º do ADCT. Especificamente quanto à saúde, temos esta, vamos dizer, orientação posta que acredito tenha cedido os seus efeitos a partir da vigência da Lei Complementar de 2012. Excelência, também aqui nós nos posicionamos na emissão de parecer prévio pela reprovação ou rejeição das contas, pela abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal, visto que foram abertos créditos adicionais do tipo suplementar no valor de R$ 4.800.000, utilizando como fonte de recursos a anulação de dotação, conforme os decretos do Poder Executivo, folhas 14 a 53 do processo 13.307 de 2013. Os decretos número 1 a 4 de 2007, que totalizaram R$ 1.011.000, padecem de autorização legal, pois apontam a LOA como instrumento de autorização. Ainda que considerássemos o projeto de lei número 3 de 2007 que foi encaminhado, o mesmo é datado de 16 de abril de 2007, não dando guarida à abertura dos referidos créditos conforme apresentado abaixo. Todos eles, o 1 de 2007, aberto em 3 de janeiro desse ano de 2007, no valor de 314.000. O 2 de 2007, aberto em 1º de fevereiro de 2007, no valor de 172.000. O decreto 3 de 2007, aberto em 1º de março de 2007, no valor de 222.000. O decreto número 4 de 2007, aberto em 2 de abril de 2007, no valor de 302.000. Excelência, tendo em vista a data de abertura, a data desses decretos, todos são anteriores a este tal projeto de lei que foi enviado e datado de 16 de abril de 2007. E, por fim, Excelência, também pelo déficit orçamentário verificado, no valor de R$ 233.400
desculpem, R$ 283.428, já que as receitas da municipalidade, elas são estimadas e as despesas elas são fixadas. E a rigor, na execução, arrecadou-se R$ 7.037.000 e executou-se R$ 7.270.000, gerando aqui o déficit orçamentário. No mais, Excelência, de praxe, né, dos dispositivos, tem algumas recomendações que aqui tem o intuito de proporcionar, sendo observados, uma gestão proba e correta, de acordo com a legislação que trata, solicitar à Câmara de Vereadores que, na forma do artigo 160, nos informe do julgamento feito por ela e também da publicidade, conforme o artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, solicitar, sem prejuízo da análise do julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo Municipal, a instauração de procedimento apropriado de competência deste Tribunal de Contas, tendente a verificar a ocorrência de eventual dano quanto aos itens 21, que é a questão dos decretos sem autorização legal, ao item 31, que é verificação de pagamentos ou não pagamentos de créditos, de restos a pagar inscritos, até no caso desobedecendo a ordem cronológica de pagamento, figura não só prevista na Lei de Licitações, mas também em dispositivos outros, e também do inciso 32, quanto a essa mesma questão no que se refere aos créditos, ao pagamento de restos a pagar inscritos em outros anos, ainda mais porque não há informação específica de quais seriam esses tipos de créditos, se processados ou não processados. Sendo processados, havendo esta possível anulação, há que se entendesse de antemão, pelo menos de antemão, que há um enriquecimento sem causa da administração, tendo em vista já está inserido no patrimônio do credor, sendo direito líquido e certo deixa de receber aquela quantia. Em havendo o pagamento de restos a pagar processados, aí a desobediência da sua anulação, a depender do parâmetro que se utilize, embora haja um decreto federal que deixa essa restrição por mais 1 ano e meio, salvo alguns casos, que se não for obedecida, eles devem ser, sim, cancelados. A não ser também que reste o interesse da municipalidade ainda na aquisição do bem ou serviço. Remeter ao Funcontas, para em autos apartados, a apuração da infração administrativa disposta na Lei 10.028, que trata do não envio do anexo de metas fiscais na forma de nossa lei orgânica. Remeter o parecer prévio por meio postal, com aviso de recebimento, com autorização plenária, informar da possibilidade recursal, publicizar a decisão para os seus efeitos legais, retornar o processo do relator para o cumprimento, após o cumprimento dos dispositivos acima, para outras medidas que se fizerem necessárias. Este é meu voto com relação a esta prestação de contas, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, também se trata de processo de prestação de contas anterior ao exercício 2010, que não tramita pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, processo. Senhora presidente. Pois não. Duas informações aí. Uma ficou assim muito forte, que eu gostaria de ter uma informação com relação ao limite na educação, na saúde. Vossa Excelência falou que é apenas 1 ponto, alguma fração, por não ter considerado
as despesas de pessoal administrativa. As despesas realizadas pela Secretaria de Saúde que não estão discriminadas. Provavelmente, há a possibilidade de ter alguma de apoio administrativo, pode, mas o gestor foi oportunizado o direito de se manifestar, não permanecer inerte quanto a essas duas situações, tanto na questão da saúde quanto da educação. Considerando essas despesas... Cumpriria em ambos, cumpriria em ambos, tanto educação quanto saúde. Se considerar essas despesas, ele atinge o... Cumpriria. Só um minutinho, por gentileza. Não, aqui. Cumpriria, mas assim, você não perguntou, mas provavelmente pode ter algum questionamento. Se fosse educação, nós deixamos de considerar 556 mil, considerando o percentual de cumprimento de 15,35 passaria para 27,15, educação. E saúde passaria do 1,51 para 15,34, porque deixamos de considerar o valor de 678.600 em despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Mas aqui, relembro, citando aqui o que diz, resolução número 322, na sua 5ª diretriz emanada do Conselho Nacional de Saúde, que não poderíamos levar em consideração este gasto, a não ser que fosse feito pelo fundo. Tanto é assim que, em 2012, há uma lei complementar informando isso de forma muito, assim, clara, evidente. Muito obrigado, senhor presidente, pelos esclarecimentos. Em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, com todas as vênias, entendendo de que o tribunal, a partir de um determinado momento, passou a ter umas solicitações de documentações, essas coisas todas, e nessas épocas ainda não faria, e nós estamos então fazendo um foco muito forte com relação aos limites prudenciais de educação e saúde. Eu me manifesto o meu voto contrário ao relator, aprovando com as ressalvas das faltas de documentações não enviadas. Senhor presidente, permita-me. Com a palavra, conselheiro. Talvez o relator não tenha tentado. Excelência, na verdade, a reprovação ela se baseou em 6 situações graves, no nosso sentir. No envio do PPA, LDO, LOA, os mínimos de educação e saúde, o descumprimento do limite mínimo do Fundeb. Temos precedentes em que há processos que só por causa disso foram reprovadas as contas, pelo menos 2 precedentes nós temos. Abertura de créditos adicionais sem prévia autorização legislativa, sem fundamento legal. Além que considerássemos o projeto de lei, que não é a lei enviada, ainda assim, a aprovação dele foi posterior à abertura dos créditos, sem fundamento legal. E também pela questão da ocorrência do déficit orçamentário. Realizou-se mais despesas do que tinha dinheiro para poder gastar. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Ansel. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou acompanhando o relator apenas com relação ao não encaminhamento do mínimo da LOA, da LDO, do PPA, com relação à abertura de crédito também suplementar, estou acompanhando o relator. Com relação aos demais pontos colocados pelo relator, aplicação do mínimo em educação e saúde, eu verifico pelo relato
que foi feito, que foi aplicado, mínimo em educação e saúde. Todavia, seria o caso de sancionamento no que se refere à saúde, no bojo da prestação de contas de gestão, tendo em vista a não utilização do Fundo Municipal de Saúde para realização de despesas. Todavia, quanto aos demais pontos, eu estou acompanhando o conselheiro relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, inicialmente queria registrar que no meu exame dessas prestações de contas, eu tenho um entendimento totalmente divergente do conselheiro relator, especialmente com relação aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. Obviamente, o município não aplicou apenas 15,35% em manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como também não aplicou apenas 1,51% em ações e serviços públicos de saúde, porque senão nós teríamos um caos nesse município, né? Então, obviamente, assim, esse não é o percentual de gasto efetivamente realizado por aquele município. Nós teríamos aqui, provavelmente nessa Cor de Contas, representações e na imprensa também comunicações relativamente a esses serviços, tanto do ensino quanto da saúde daquele município, se nós tivéssemos essa situação aqui. Embora em valores absolutos não possa representar muito, mas proporcionalmente a gente verifica que praticamente não teve gasto nenhum com ações e serviços públicos de saúde. Outros pontos examinados nessa prestação de contas, ora relatado, também eu penso que precisa uma análise melhor para que eu possa me posicionar em relação àqueles pontos. Eu fiz isso em outros processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito, em que eu apresentei meu voto nessa sessão logo após a sua relatoria, em razão dessa divergência de cálculo e por entender que naqueles casos em que eu apresentei o voto, eles não representavam efetivamente a realidade daquelas prestações de contas, então eu divergi naqueles votos. Para ser mais prudente neste processo e nos demais que vierem a serem relatados pelo conselheiro Anselmo Brito, principalmente em relação aos cálculos desses percentuais, tanto educação, saúde, gasto com pessoal, os seus posicionamentos sobre o não envio dos documentos exigidos nessas prestações de contas e tudo mais, precisa de um exame mais detido. Então, em razão disso, senhora presidente, eu gostaria de solicitar vistas desse processo e, o mais breve possível, dentro do que prevê o regimento, eu traria novamente o processo com posicionamento sobre esses pontos colocados pelo relator. Em vista ao conselheiro substituto doutor Sérgio, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, na mesma toada, trago o processo 4712 de 2009, que cuida da prestação de contas do governo do senhor Luciano Rufino da Silva, prefeito do município de Campestre, agora durante o exercício financeiro de 2008. E as razões, excelências, que me levaram a me posicionar novamente pela reprovação e rejeição das contas
além da questão do não cumprimento dos limites mínimos